Bom dia para você, que a presença do Espírito Santo de Deus inunde de glória, de paz, de alegria o seu coração, que uma unção poderosa venha sobre a sua vida, venha sobre a sua mente, sobre o seu coração, venha inundar todo o seu ser, que você possa sentir um abraço, um toque, um refrigério do Espírito Santo, que o Senhor Jesus hoje possa tocar você de uma forma especial, trazer cura para a sua mente, cura para o seu coração, para as suas emoções, para a sua alma e para o seu espírito. Deus abençoe o seu dia, feliz e abençoada segunda-feira para você. Hoje é dia 8 de junho, o tempo passa a correr e hoje o título da nossa mensagem é Entrega de si mesmo. Pois é, algo tão precioso, algo tão significativo que nós devemos fazer diante de Deus, que é a nossa entrega. Deus não nos pede para nos entregarmos a uma religião, Deus não nos pede para passarmos a ser uns religiosos, para seguirmos dogmas, para seguirmos rituais, para seguirmos certos e determinados tipos de alimentações e coisas impostas por homens. Mas Jesus nos pede para nos entregarmos a nós mesmos. Muita gente não está a desfrutar do melhor que Deus tem para ele, porque ainda não se negou a si mesmo. E Deus tem tanto ainda para fazer na sua vida, só que às vezes você tem medo de se entregar, você tem medo de se consagrar, você tem medo de renunciar, e eu entendo isso, eu já passei por isso, então eu me identifico com a sua dificuldade. Mas quando você pede a graça do Senhor Jesus para ajudar você nessa dificuldade, tudo se torna mais fácil. Quando nós pensamos que conseguimos fazer por nós mesmos, nós aí já estamos a pecar, porque nós estamos a confiar na nossa força. Então, seja leve, entregue nas mãos de Deus e Ele vai ajudar você. No tempo certo vai fazer todas as coisas. Não tem a ver com a sua velocidade, tem a ver com o tempo perfeito dele. Amém? Marcos 8, 34 e 35 diz, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então este é um versículo, uma escritura que você deve meditar, deve mergulhar, deve ler várias vezes. Porque ela tem sido também ministrada de uma forma diferente da realidade que ela quer transmitir, da verdade que ela quer transmitir. Muita gente diz que o facto de negar-se a si mesmo é negar a família. Não! Negar a casa, negar o trabalho. Muita gente diz que a pessoa que segue Jesus tem que deixar de trabalhar, e tem tanta gente aí a viver um evangelho miserável, porque não entende que tem a ver com alegar o nosso ego, o orgulho, e nós deixarmos de dar prioridade às coisas daqui da terra, mas começarmos a priorizar o Senhor, a colocá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar o orgulho, a soberba, o que eu acho, os pensamentos, as minhas palavras, as minhas opiniões. Muitas vezes, eu esta semana ouvi uma ministração poderosa que mexeu muito comigo, acerca de alguém que conseguiu, com um comentário, uma pessoa que fez algo gravíssimo, com um comentário negativo, não é? Porque tinha inveja, ou seja, não tinha negado a inveja, foi deturpar a imagem de um líder espiritual, e aquele líder espiritual perdeu a família, perdeu o cargo ministerial por causa de uma mentira, e mais tarde essa pessoa veio-se arrepender e disse que no fundo sentia inveja. Então aquela pessoa não tinha nascido de novo, e que nós, se não nos permitirmos nascer de novo, negando-nos a nós mesmos, nós vamos às vezes olhar para as pessoas de uma forma que é a nossa forma de olhar, e não olhamos com os olhos de Deus. Então, que hoje o Senhor possa tirar a cegueira dos nossos olhos, para que nós possamos olhar com os olhos de Deus.
porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E isto é aquela situação de fazer as coisas pela força, pela violência, pelo poder, porque muita gente às vezes quer salvar o seu ego, quer salvar o seu orgulho, quer salvar a sua imagem. Então, quando você perde a sua vida, ou seja, deixa Deus controlar ela, por amor a Jesus, se Deus manda você renunciar, largar isto e aquilo, você vai renunciando. Eu digo-lhe, por experiência própria, nada do que você deixe por Deus vai deixar de ser recompensado. Ele sempre tem algo melhor para si à frente. Então esteja atento e atenta à voz de Deus, não às opiniões, não às profetadas satânicas que andam por aí, pessoas que dizem que é para largar aquele marido, para largar o casamento, para largar a casa. Tem tantos casamentos que estão a ser destruídos por isso, por às vezes, porque a pessoa tem que estar todo o tempo dentro da igreja. Então, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, você vai ter uma nova vida, ou seja, talvez a vida que você pense que é a ideal para si, se você for orar a Deus e entrar em intimidade com Ele, talvez Ele diga, olha, não, eu tenho sonhos maiores para ti, mas tu tens que largar isso, porque quando você larga isso, e muitas vezes Deus não diz a totalidade do que está à frente, mas Ele quer que nós larguemos a vida, essa velha vida, para que Ele nos possa dar a nova vida. Amém? Um dia um sargento da polícia perguntou qual é que era o segredo da vida cristã vitoriosa e alguém lhe disse assim, olha, não existe forma nenhuma mágica, mas se qualquer palavra pudesse descrever, seria entrega. Ou seja, entrega, consagração, renúncia, é isso. E você pode perguntar, mas como é que eu entrego a minha vida? Então, ela entrega da mesma maneira que a salvação vem ao pecador. Jesus, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Jesus se entregou por nós, de uma forma espontânea, de uma forma amorosa, de uma forma responsável e consciente, porque Ele sabia porque é que estava a ir para a cruz, Ele sabia que estava a ir morrer para salvar a humanidade. Então, Ele precisou morrer para Ele ressuscitar e para mais pessoas entenderem quem Ele era, porque nem aqueles que andavam com Ele ao lado dele, se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, eles até no final eles estavam com dúvida se era mesmo Jesus que tinha ressuscitado. Então eles tinham visto coisas poderosas a acontecerem presencialmente na vida deles, eles ainda não tinham conhecido realmente Jesus. Então, deve de haver confissões de pecados, completa entrega de cada área da vida, não é só, eu vou entregar esta área aqui porque esta aqui não interessa. Há muitas áreas às vezes que nós temos, aquelas que parece que são mais difíceis, aquelas que parece que estão ainda a aprender você esta terra. Pensa agora naquilo que você tem mais dificuldade de largar, talvez seja isso, mas não tem a ver, presta atenção ao que eu lhe vou dizer, não tem a ver com você deixar, talvez seja alguém que você ama muito, talvez um familiar, talvez o seu esposo, você ama muito, e Deus esteja a chamar você para amar a Deus acima desse familiar, não tem a ver com você começar a desprezar essa pessoa, é só para haver um alinhamento do seu coração e de prioridades. Então, deve de haver esse alinhamento de personalidade, esse alinhamento de caráter à vontade de Deus. Mais fé em Cristo, mais fé em Deus, ela vai ajudar você a ter esse compromisso. Não é suficiente a pessoa dizer, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador e depois continuar a viver a vida da mesma forma. Não é só isso. Não podemos caminhar com sucesso no brilho dessa experiência para o resto da nossa vida. Não é isso que nos sustenta de pé. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, sou batizado e está tudo bem, fica da mesma forma. Nós somos humanos, precisamos retornar, precisamos renovar esses votos, esses pactos com o Senhor, precisamos de ter revisão espiritual diária para que possamos realmente estar alinhados com Ele. Hoje está-nos chamando o Senhor Jesus para a purificação, para a consagração, para a dedicação e a uma entrega completa. E a sua resposta hoje fará a diferença entre o seu sucesso
e o fracasso espiritual. Fará a diferença entre a sua necessidade de ajuda e ser capaz também de ajudar outros. Vai revolucionar os seus hábitos, esta atitude, a sua vida de oração, a sua leitura da Bíblia, as suas ofertas, o seu testemunho, o seu relacionamento na igreja, no geral. Esta é a hora de realmente você se entregar por completo. Não espere. Eu ontem no culto eu tenho feito o culto online aqui aos domingos, e ontem falámos acerca disso, que Deus nos está a chamar para um tempo de santificação, e isto não é uma coisa religiosa, é algo que vai trazer um alinhamento de mente, porque você, se não se santificar, você não conseguirá ver a Deus, e você vai pensar que Deus é outras coisas além do que Deus é, por causa dos espíritos de engano. É para você ter discernimento. Então, se você está a sofrer derrotas, ou está fora da vontade de Deus, ou não conhece o poder, o entusiasmo e a alegria que Cristo nos pode trazer, eu convido hoje você para entregar cada área da sua vida ao Senhor. Entregue-se completamente a Jesus. Posso orar por si? Paizinho querido, nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos, Senhor, o nosso coração, a nossa vida a Ti, consagramos tudo o que temos e tudo o que somos a Ti, pois sei que o Senhor não pode aceitar nada menos que a nossa completa rendição, a nossa completa consagração, a nossa entrega, a fim de salvar-nos dos nossos pecados, os quais nós confessamos agora ao Senhor. Redime-nos, Pai, para que possamos ajudar outros à Tua redenção também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia.